Olá, pessoal! Essa é a primeira vez que eu gravo uma teleaula, então vocês vão estar assistindo essa minha experiência que eu espero que dê tudo certo até o final. Então, em primeiro lugar, hoje a gente vai estar falando sobre orientação profissional e eu gostaria de contar um pouco a minha história, de onde eu vim, né? Eu sou formada em Psicologia no Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal, e desde o meu estágio de orientação profissional, que foi feito no 5º ano da faculdade, que esse tema já foi começando a surgir para mim, né? Então, esse estágio que eu fiz foi numa escola particular e eu precisei dar aula de orientação durante um ano inteiro, um período por semana. Foi um desafio para mim. Logo em seguida, eu fui convidada, né, eu fiz um concurso e passei para trabalhar na Universidade Federal de Santa Catarina. E nesse momento, a disciplina que estava disponível para mim dar aulas era a orientação profissional. E de novo, então, a orientação profissional parecia que estava me perseguindo. Onde eu ia era sobre esse tema que eu deveria falar. E resolvi então fazer o meu mestrado em orientação profissional para trabalhar o jovem e a sua escolha profissional. E sempre pensando que era a orientação profissional que estava me escolhendo. Quando então me dei conta que era eu também que estava escolhendo a orientação profissional como área de atuação. Quando eu li Sartre pela primeira vez, e ele dizia assim, que a gente está sempre escolhendo, que mesmo a não escolha é a escolha da não escolha. Isto é, mesmo que a gente diga que foi o pai que disse para a gente fazer uma profissão, que foi o marido, que foi o professor que influenciou, a gente está escolhendo aquela escolha que foi feita por alguém que a gente considera importante na nossa vida. E a minha vida continuou sempre nessa questão da orientação profissional. Eu trabalho há muitos anos, né, desde 1983, na Universidade Federal de Santa Catarina, e lá eu desenvolvo o trabalho de orientação profissional a nível de extensão, junto com a comunidade, fazendo grupos de orientação. Faço também pesquisa, a gente está sempre pesquisando vários momentos, várias técnicas, vários procedimentos em orientação profissional. E também trabalho na área clínica, atendendo pessoas individualmente e muitas vezes até em casos de reorientação, quando a pessoa já está há um tempo no mercado trabalhando e não está satisfeita e pensa em trocar. Então hoje a nossa aula vai ser sobre os fatores determinantes da escolha. Então vocês vão estar vendo no vídeo o título da aula e as informações sobre mim, né? Sobre o LIOP, que é o Laboratório de Informação e Orientação Profissional da UFSC, que tem então o website ali que vocês podem pesquisar quando quiserem. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, eu sugiro que vocês leiam o capítulo 13 e 4 do meu livro, que é A Escolha Profissional do Jovem ao Adulto, que está disponível através da editora Sumos. Nesse livro, nesses 2 capítulos, vocês vão ter os detalhes de toda a aula de hoje. Tudo que a gente vai estar falando hoje estão descritos nesses 2 capítulos do livro. Bom, as diferentes escolhas, né? A escolha de uma profissão ocorre na adolescência e significa a entrada do mundo adulto. O que acontece? Antigamente, nas antigas culturas dos índios de outras regiões, sempre houve rituais de passagem. As pessoas, os jovens eram muitas vezes retirados da sua comunidade e levados para algum local quando chegava lá pelos 12, 13, 14 anos. E nesse local os adultos ensinavam para esses jovens, geralmente os meninos eram separados das meninas, então eles ficavam às vezes 1 ano, 2 anos retirados e aprendiam todas as coisas do mundo adulto. Aprendiam a como se inserir nesse mundo do trabalho. Por exemplo, os índios, meninos, aprendiam a caçar, a pescar, a fazer as suas casas. As meninas aprendiam as coisas domésticas do lar, como cozinhar, fazer roupas. E nesse ritual de passagem, quando os meninos saíam desse local, eles já eram adultos e podiam entrar no mundo do trabalho. Na nossa sociedade atual, isso não acontece. Por quê? Porque a gente não tem mais esses rituais. E, atualmente, um dos rituais de passagem que tem, de alguma maneira, substituído esses de antigamente, é o vestibular e a entrada no mundo adulto.
Então, o jovem, se ele não faz uma faculdade, se ele não tem uma profissão, ele não se sente nunca pertencente a esse mundo adulto. Ele se sente inseguro. O que eu vou fazer se eu não sei fazer nada? Né? Então, a entrada no mundo do trabalho é uma entrada no mundo adulto na nossa sociedade atual. Então, vamos ver agora. Existem outras escolhas na vida profissional. A especialização, o mestrado, a continuação dos estudos, o local de trabalho, o tipo de vínculo empregatício, se trabalhamos por conta própria ou buscamos um emprego. Então, o que acontece? Essa escolha de uma profissão, de um curso superior, não é o fim do caminho, é apenas um começo. E muitas vezes o jovem que procura o trabalho de orientação profissional, ele pensa que escolhendo o curso, acabou, resolvi, agora já sei o que eu quero fazer. E ele mal imagina que está recém começando uma longa caminhada. Porque durante o curso de graduação, a pessoa tem que escolher que estágio fazer, que área dentro da profissão escolher, como se inserir e como que vai poder trabalhar nessa área que escolheu. A gente tem na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, uma central de carreiras que ajuda os meninos a encontrarem um estágio. E uma das coisas que mais chamou a atenção nossa nesses últimos anos é que os meninos chegam para fazer a inscrição, procurando um estágio, e a gente pergunta, sim, você quer estagiar em que área? Qualquer uma. Mas não tem alguma preferência? Não, pode ser em qualquer uma. E o que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Mas o que você gostaria de fazer? Qualquer coisa. Então, o jovem está no 3º, 4º ano da faculdade e quer fazer qualquer coisa em qualquer lugar e qualquer estágio serve. Então, não está certo isso. Ele, nesse nível de estudo, ele já deveria ter preferências, já deveria ter escolhas, mas ele parece que não consegue ainda se encontrar. Então, por isso a importância da orientação profissional também nas universidades e nos cursos profissionais. Continuando, né? Existe liberdade para escolher ou será que a gente é determinado por uma série de fatores? O que seria essa liberdade, né? A gente é livre para escolher uma profissão? Temos iguais condições e oportunidades e direitos nessa escolha? Ou será que a gente é determinado por diversos fatores socioeconômicos em todas as nossas escolhas? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. A liberdade de escolha, né? A escolha está multi e sobredeterminada pela família, pela estrutura educacional e pelos meios de comunicação em massa, como também pela estrutura dialética social e a estrutura dialética subjetiva. Quem disse isso foi Bohoslavsky, em 1975. O Bohoslavsky é um grande autor da orientação vocacional, principalmente utilizado aqui no Brasil e na Argentina, que escreveu um livro que se chama Orientação Vocacional e Estratégia Clínica. Quando eu iniciei meus estudos de orientação, era um dos únicos livros que tinha na área de orientação profissional. E todos os psicólogos daquela época, de 1980, 1990, todos os orientadores tiveram que ler esse livro. Atualmente a gente tem uma bibliografia bem maior. Mas mesmo em 1975 ele já dizia que a escolha profissional está determinada por todos esses fatores externos à pessoa. E quando a gente pensa nos meios de comunicação de massa, a gente sabe o quanto que a televisão, por exemplo, influencia na vida das pessoas. E muitas vezes o jovem conhece a profissão somente aquela que ele viu na televisão, que é apresentada muitas vezes de uma forma idealizada e perfeita. Por exemplo, aqueles seriado Plantão Médico que aparece na TV, aqueles hospitais maravilhosos, onde tem 1000 equipamentos, tem uma equipe toda funcionando. Então, quem é que não tem vontade de ser médico e salvar a vida das pessoas? Mas a gente sabe que o Brasil não é assim. A gente está sempre vendo na televisão pessoas em corredores de hospitais, depois de 2 ou 3 dias esperando atendimento e sem conseguir um médico ou mesmo um quarto para ficar internado. Então, ser médico no Brasil não é a mesma coisa que ser médico nos Estados Unidos e que está fazendo um filme que é o Plantão Médico. Então, muitas vezes, a informação que o jovem tem sobre o mundo das profissões é uma informação deturpada, é uma informação
idealizada, como a gente diz, ele tem um ideal, ele quer ser o melhor médico do mundo que vai salvar todo mundo que passar pela frente dele. E isso não é verdade. Então, todos esses determinantes devem ser conversados com o jovem, discutido, para ele ver a realidade do mundo, né? Como que o mundo realmente funciona na sua estrutura produtiva, na sua estrutura de trabalho, na sua estrutura social. Então, continuando, a liberdade de escolha, ela é uma liberdade relativa, é uma liberdade com limites, é uma escolha com a consciência dos determinantes e a luta contra esses determinantes, né? A fim de realizar mudanças pessoais e sociais. Porque na medida que a gente tem consciência do que nos determina, que a gente sabe por que a gente está fazendo daquele jeito, porque tem uma influência por trás, a gente tendo essa consciência, a gente pode tentar mudar essa realidade, tentar mudar essa situação e tentar lutar para que a coisa seja melhor e seja como a gente quer. Então, ter consciência daquilo que nos determina e a partir dessa consciência escolher, essa é a possibilidade mais viável de se trabalhar em OP. Então, eu acredito que o nosso trabalho seja sempre de levar essa consciência aos jovens para que ele possa fazer uma escolha sabendo em que terreno ele está pisando. Bom, então, definindo, né? A função do orientador profissional seria conscientizar o jovem e o adulto dos fatores que interferem na escolha de sua profissão. Essa seria a nossa tarefa. A escolha possível. Eu também não acredito que exista uma única escolha, nem na escolha certa para o resto da vida. Então, o importante é entendermos como se faz a melhor escolha possível para aquele momento e em determinadas condições. Antigamente, a gente tinha um conceito que dizia que a gente tinha uma vocação para uma profissão, que a gente escolhia uma profissão que ia dar certo para toda a vida. Tinha até um lema que dizia que a gente tinha que achar o homem certo para o lugar certo. Como se existisse, né, uma única pessoa certa para desempenhar determinada tarefa. E cada vez mais a gente vê no mundo atual como as pessoas têm que ser multiprofissionais, têm que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, têm que saber fazer várias coisas e que não existe assim uma escolha que seja certa para toda a vida. Eu acredito até que a gente tem uma escolha certa para determinado momento, eu estou com vontade de fazer isso, eu quero conhecer melhor essa área profissional, e a gente faz aquilo, a gente se realiza, e passados 5 anos, 10 anos, não sei quanto tempo, a gente descobre, bom, isso aí eu já fiz, eu já sei como é que faz, eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer uma coisa diferente. Então não existe uma escolha certa para toda a vida, e muitas vezes o jovem que vem nos procurar, ele vem com essa ideia de que ele não pode errar, que ele tem que acertar na escolha, que essa escolha ele não vai poder mudar. Então eu não gosto nunca de pensar em erro, não existe erro na escolha, existe a melhor escolha para aquele momento. De repente naquele momento ele precisava vivenciar aquilo e ele só pôde sentir que foi errado, que ele não gosta daquilo, justamente porque ele fez aquela profissão, ele estudou aquilo por um tempo e descobriu que ele não gosta, porque senão ele jamais descobriria isso. Então, não existe profissão errada, existe a melhor naquele momento que pode, num outro momento, não ser tão boa. Então, quais seriam os fatores determinantes da escolha? Para fins exclusivamente didáticos, enumerei alguns fatores que podem interferir na escolha profissional de jovens e adultos. Esses fatores foram descritos inicialmente em 1985, na dissertação de mestrado que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que se chamou na época O Jovem e a Escolha Profissional. E foram reeditados em 2002 naquele livro que eu falei para vocês no início da aula, que é A Escolha Profissional do Jovem ao Adulto. Por quê? Porque nesse novo livro eu incluí toda a questão dos adultos, porque eles estão sendo a nossa mais nova demanda de orientação profissional. A cada dia que passa, a gente recebe mais casos de adultos que estão insatisfeitos com o seu trabalho, que não estão gostando daquilo que fazem e que querem trocar de profissão, querem trocar de trabalho. E está sendo uma grande demanda agora que a gente está chamando de reorientação profissional e, em alguns casos, de planejamento de carreira. Então, eu incluí nesse livro toda uma parte teórica, uma parte prática, falando então da reorientação. Quando é que a pessoa
precisa de uma reorientação e quando que o orientador pode estar ajudando aquela pessoa a se encontrar. Que muitas vezes não é a troca de curso, né? Às vezes a pessoa está insatisfeita no seu trabalho, no que está fazendo, mas ela não quer deixar de ser aquela profissão. Ela tem que só encontrar dentro da profissão uma área de trabalho que responda mais às características e o jeito daquela pessoa ser. Então, vamos falar um pouquinho sobre os fatores políticos, né? No final da apostila de vocês, vocês vão encontrar uma folha que tem todos os fatores descritos e do lado está em branco para vocês completarem. Então, eu gostaria que vocês fossem olhando essa folha e tentando completar como é que foi a escolha de vocês, que vocês pensassem um pouco nesses fatores que eu estarei falando e como eles, de alguma maneira, interferiram na escolha de vocês. Então, começando pelos fatores políticos, eles se referem especialmente à política governamental e seu posicionamento frente à educação, em especial o ensino médio, pós-médio, ensino profissionalizante e a universidade. É toda a questão política que interfere no destino de um país, em determinado momento sócio-histórico. Tentem lembrar como é que foi a escolha de vocês, em que época que vocês escolheram e como é que estava a política brasileira naquele momento. Por exemplo, quem é mais antigo, né, da época de 1964, que passou pela Revolução dos militares, deve lembrar bem como é que foi aquela situação. Quem era filho de militares, os pais saíam, iam morar no exército, ficavam à disposição do governo e as crianças não viam mais os pais voltarem para casa, não sabiam o que estava acontecendo. Às vezes o pai voltava e dizia, olha, eu estou no quartel e não posso ficar em casa, daqui a um tempo eu volto de novo. Então, era aquela ansiedade, aquela angústia de não saber o que estava acontecendo. Os que eram filhos de pessoas que estavam ligadas a movimentos de esquerda, que eram contra o governo como ele estava se acontecendo, né? Esses sumiam, né? Alguns foram presos políticos, alguns fugiram, foram morar em outros países porque não queriam ser presos. E como é que ficavam essas crianças que estavam vendo tudo isso acontecer, pessoas escondidas dentro de casa, pessoas que fugiam de um estado para outro, e tinham aquelas pessoas que não participavam nem de um lado nem de outro e que ficavam no meio do caminho vendo tudo isso acontecer. Então, como é que fica a escolha de uma pessoa que é filha de um militar naquele momento tão decisivo da nossa história política, né? Então, eu já tive relato de pessoas que ficaram muito impressionadas com essa questão e que diziam assim, eu nunca vou ser militar, nunca vou casar com militar, tudo que eu quero é viver longe do mundo militar. Por quê? Porque tinha uma experiência muito desagradável na sua história de vida. Quem é da década de final de 60, da década de início de 70, também tiveram alguns movimentos fortes de repressão da manifestação estudantil. Quando eu estudei na universidade, eu me lembro que tinha momentos que tinha até tanques de guerra na universidade, com soldados fazendo cordão de isolamento, que a gente não podia falar nada contra o governo. Eu tive até espião dentro da sala de aula, no curso de psicologia. Tinha um rapaz que não tinha passado pelo vestibular e que só queria conversar política com a gente e que casualmente ele fazia psicologia e medicina, sem ter passado por nenhum vestibular. Só depois eu fui me dar conta que ele era um espião. Ele estava querendo ver quem de nós era de esquerda, porque o assunto dele era política, ele só queria saber de política. Quem é mais novinho, que pegou lá por 1985 a nova república, quando o nosso presidente, que não assumiu, Tancredo Neves, faleceu, mas foi toda uma expectativa de como que seria o mundo, agora vai mudar, o Brasil vai melhorar, nós vamos ter mais condições de ensino, de educação, mais dinheiro na saúde, agora sim a gente vai fazer como a gente quer, é um presidente eleito. E no fim, quantas decepções que isso tudo não aconteceu, né? Depois, em 1991, 92, quando veio o governo Collor, que também deu um susto em todo mundo, recolhendo todo o dinheiro. Então, nesse momento, eu tenho vários alunos que me contam suas experiências de pessoas que estavam se dando bem na profissão e quando o Collor recolhe todo o dinheiro, aquela pessoa que tinha um negócio, tinha um comércio, simplesmente vai à bancarrota e vira pobre, porque aí não tem mais dinheiro circulando, as pessoas não compram mais dele, ele não tem mais do que viver. E como que seria, né? O caso de um menino que gostaria muito de fazer esportes
e o pai dele tinha uma loja que vendia equipamento para motocicletas e era o tchan na cidade dele, faziam corrida de moto e ele estava seguindo por essa área. No momento que recolheram o dinheiro, motocicleta era um supérfluo, ninguém mais participou dos campeonatos, o pai dele tinha uma oficina que foi à falência e o esporte, o que significava para ele? Passou a significar um estresse, uma frustração, então ele nunca mais quis saber de esportes. Então a gente vê que como um fato político pode degringolar toda uma carreira, todo um sonho de uma pessoa e, por outro lado, algumas pessoas que talvez tiveram êxito e tiveram ganhos secundários com isso, pode ter criado novas carreiras e novas oportunidades. Então, sempre o político interfere diretamente na vida individual. Bom, um próximo fator seria o fator econômico, né, que se refere a todas as questões de mercado de trabalho, da globalização, a informatização das profissões e das relações de trabalho, a falta de oportunidade, o desemprego, a empregabilidade. Agora a gente tem falado mais de empregabilidade do que de escolha. Parece que a empregabilidade é mais importante do que tu escolher. Só que muitas vezes a pessoa esquece que a empregabilidade também tem um fator afetivo e emocional, que é o gostar de fazer aquilo, é se sentir bem fazendo aquilo. Então a pessoa é mais empregável, não só porque ela tem mais competências e sabe fazer mais coisas, mas também porque ela gosta de fazer e aí ela faz bem feito porque ela tem prazer naquilo que faz. Então, todas essas questões da globalização, agora nossas relações são todas por e-mail ou por internet, o comércio da internet está cada vez maior. Então, essa economia toda de mercado que está mudando, ela está interferindo na vida das pessoas, porque está abrindo algumas frentes de trabalho, né, essa coisa do telemarketing, da internet, e por outro lado está fechando algumas outras, porque ninguém mais precisa ir na loja para comprar, cada vez tem menos loja, porque tudo se faz pela internet. O próprio correio, né? O correio continua existindo, mas quem é que manda uma carta? Ultimamente ninguém mais manda carta, a gente manda e-mail, mas ninguém escreve uma carta e manda para uma pessoa. Quando antigamente a gente escrevia tantas cartas e recebia e gostava tanto quanto o carteiro chegava com uma carta. Então, surgem novas profissões e algumas vão caindo fora. A falta de planejamento econômico, a descapitalização da classe média e as consequências do sistema econômico atrelado ao mercado externo e ao sistema capitalista neoliberal. Então, toda essa questão do planejamento econômico é muito grave. O próprio Bohuslavski já dizia, em 1975, como que a gente vai fazer projetos profissionais para um país sem projetos, né? Se o nosso país não tem um projeto econômico para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, como que a gente vai então fazer um projeto, um jovem vai querer escolher uma profissão, para daqui 10 anos estar fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que vai estar fazendo daqui 10 anos. Tem pesquisas americanas que dizem que as profissões que vão ser as mais importantes daqui 10 anos ainda não foram criadas. Eu fiquei bastante impressionada quando ouvi falar isso. Ainda não foram criadas as profissões que vão ser as mais importantes daqui 10 anos. Por quê? Porque o mundo está mudando tão rapidamente, as necessidades estão aumentando tão rapidamente que não se sabe o que vai se precisar daqui 10 anos. E atualmente, muitas das coisas que a gente precisa no mercado de trabalho, não existe cursos nem faculdades para essas profissões. Toda essa parte de internet, o próprio sistema de segurança da internet, os hackers e essas coisas todas, não existe faculdade. Os meninos aprendem sozinhos a mexer no computador. E daqui 10 anos como é que vai ser? A gente não consegue nem imaginar, porque cada vez está mais rápido. Então, toda essa questão do mundo econômico e da globalização interfere diretamente na vida das pessoas. Eu gosto de dar um outro exemplo também, que foi do dia 11 de setembro, nos Estados Unidos, quando caíram as 2 torres gêmeas. Afetou o mundo inteiro, isso é a globalização. Então, a gente sabe que empresas de turismo, principalmente lá no Sul, que o principal produto que elas vendiam era a Disney, passeios para a Disney, simplesmente foram à falência. Empresas de turismo de 20 e 25 anos que sempre tiveram muitos clientes, empresas grandes com sedes em várias capitais. Mas, por outro lado, a aviação nos Estados Unidos também foi à falência, várias empresas aéreas foram fechadas, porque o pessoal não andava mais de avião nos Estados Unidos.
E a questão da alimentação dos aviões, também pelos aviões estarem mais vazios, eles também não tinham mais alimentação, a comida dentro do avião. E o que eles passaram a servir? Amendoim. Então, quem tinha fábrica de amendoim ficou rico, porque todos os aviões serviam amendoins e eles tinham que produzir muitos amendoins. E quem produzia comida teve que passar ou a produzir amendoim ou a fechar a sua fábrica de comida para aviões. Então, a gente vê que uma coisa que acontece de um lado do mundo influencia o mundo inteiro, né? Continuando, vamos ver os fatores sociais. Os fatores sociais dizem respeito à divisão da sociedade em classes sociais, a busca da ascensão social através do estudo, do curso superior e a influência da sociedade na família. Os efeitos da globalização na cultura e na família incluem aí a valorização das profissões conforme as regiões de trabalho. Então, a gente vê que os fatores sociais também são muito importantes. Muitas vezes, a família busca, através do jovem, que ele cresça socialmente, que ele suba na hierarquia profissional através da sua profissão. Então, eles pensam que através de um curso superior pode subir na hierarquia social. E realmente é isso que acontece. Muitas vezes, o jovem, através de um curso superior, pode ascender socialmente. Mas isso não é só isso a escolha da profissão. Os fatores sociais também têm relação com a classe social que a pessoa pertence. Muitas vezes jovens de classe mais baixa, eles têm a sensação de que eles não têm direito de entrar numa universidade, que uma universidade é muito difícil para eles, porque eles estudaram em escolas públicas que não têm um ensino tão bom. Então o jovem precisa se acreditar que mesmo ele sendo de uma classe menos privilegiada, ele também tem o direito de estudar e de ser um profissional e de fazer uma faculdade. Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar com a autoestima desse jovem, para que ele saiba que ele pode crescer, que ele pode, então, estudar e fazer uma faculdade. Então, vamos continuar nos fatores. Vamos ver os fatores educacionais. Então, a estrutura do ensino... A estrutura do sistema de ensino brasileiro, a falta de investimento do poder público na educação superior, o desgaste do ensino público e o crescimento das universidades privadas. A gente tem atualmente 75% de universidades privadas e 25% de universidades públicas. Até pouco tempo, quer dizer, no início da década de 80, a gente tinha 25% das universidades privadas e 75% das universidades públicas. Nesses últimos 20 anos, a proporção se inverteu. Por quê? Porque a cada dia está nascendo mais universidades privadas por esse Brasil afora, que tem duas consequências. Uma consequência boa, que é que muito mais pessoas podem fazer o ensino superior. A gente está vendo que o número de universitários no Brasil cresceu enormemente por essa quantidade de vagas, mas, por outro lado, não é justo que as pessoas tenham que pagar, muitas vezes, tão caro pelo seu ensino superior. O correto seria que o governo tivesse mais vagas nos ensinos públicos para mais jovens poderem estudar sem precisar pagar e sem precisar, muitas vezes, trabalhar o dia inteiro para poder pagar a sua faculdade. Mas, por outro lado, o fato de existirem tantas faculdades está permitindo que o jovem, então, possa fazer essa faculdade e se profissionalizar. Bom, a necessidade e os prejuízos do exame vestibular. A angústia despertada pelo exame em jovens e seus pais. O medo de ser reprovado e o significado pessoal e social. Então, ao mesmo tempo que tem essa possibilidade de passar no ensino superior, a questão do vestibular ela é muito angustiante. A gente trabalha na Universidade Federal com jovens que são reprovados no vestibular, a gente trabalha com ansiedade e esse fenômeno é muito, muito estressante. O jovem fica muito chateado, muito triste de não ser aprovado. Existe todo um sentimento familiar de que se ele não foi aprovado, às vezes os pais se sentem incompetentes, o que será que eu fiz, onde que eu falhei, a culpa é minha. E o jovem também sabe que é uma expectativa grande dos pais que ele passe numa universidade, principalmente pública e gratuita, para que o pai não precise investir mais dinheiro.
E aí quando esse jovem, que muitas vezes foi um ótimo aluno, que sempre tirou boas notas, não é aprovado no vestibular, existe um sentimento de menos-valia muito grande. Onde é que eu errei? Eu sou incompetente, eu sou burro, eu não sei fazer as coisas. E isso tudo não precisaria acontecer, não era para ser assim. E é um sofrimento muito grande que os nossos jovens têm passado. A gente tem visto nas universidades, principalmente nas privadas, que existem outras formas de vestibular. E até nas públicas também, lá em Santa Maria, em Brasília, tem o Enem, que é o exame nacional que está servindo para a entrada em muitas universidades. Tem o SAEM, lá em Santa Catarina, e tem várias universidades que têm sistemas de avaliações, muitas vezes avaliações seriadas, assim, todo ano faz uma prova no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e quando o jovem termina essas 3 provas, os melhores classificados têm uma vaga na universidade. Então tem várias outras formas, a gente tem visto assim, muitas universidades aceitarem alunos somente pela análise do currículo, se o aluno teve boas notas, então ele pode fazer a universidade. Isso tem aberto caminho para muitas pessoas que por algum momento foram reprovados no vestibular e se sentiram mal, se sentiram tristes por causa disso e resolveram não fazer mais faculdade. Eu conheço uma pessoa que fez o vestibular para odonto quando tinha 18 anos e foi reprovada, e foi uma frustração muito grande na vida dela. Ela nunca mais quis saber de estudar. E quando surgiu a oportunidade, que através do currículo aceitaram ela numa universidade privada, e ela foi fazer o curso de Direito. E ela está se sentindo agora a pessoa mais feliz do mundo porque está podendo estudar. Então, o fato de ela ter sido reprovada acabou com a vida profissional dela, porque ela não aguentou assim, essa experiência de não ter sido aprovada. Para ela foi muito duro e ela não procurou. A maioria das pessoas procura de novo, faz outro vestibular, mas cada pessoa é uma pessoa e o sentimento das pessoas em relação a essa reprovação varia de pessoa para pessoa. Então, toda essa questão da educação no Brasil, do sistema educativo, das possibilidades de ensino, influenciam na escolha das pessoas. Agora a gente tem vários projetos do governo federal, que estão, o ProUni, por exemplo, que está permitindo que os jovens entrem em universidades privadas e que sejam financiados pelo governo, que tenham uma bolsa. Então, todas essas possibilidades estão melhorando as condições das pessoas entrarem nas universidades. Mas ainda não é suficiente, porque a gente sabe que fica um grande número de pessoas de fora. Então, agora vamos ver os fatores familiares. Agora, então, a gente vai estar falando sobre os fatores familiares. A influência da família nas escolhas. A família é parte importante na formação da personalidade e projetos de futuro. A busca da realização das expectativas familiares em detrimento dos interesses pessoais influencia na decisão profissional e no desempenho dos diferentes papéis profissionais. O que acontece, então? Desde que a gente nasce, a gente está dentro de uma família. E dentro dessa família, a gente aprende sobre o mundo do trabalho, sobre o mundo social. E ela é que nos ensina como é que as coisas acontecem. Então, a família passa para a gente valores, interesses, mostra o que é certo, o que é errado. E a partir daí, a gente vai formando a nossa personalidade e os nossos valores. E muitas vezes a família tem expectativa para os seus filhos. Ela gostaria que o filho seguisse tal profissão para ter sucesso no futuro, para ter um bom emprego. E isso ela vai passando para os filhos desde que nascem. A gente até brinca que às vezes tem um nenê na barriga, né, que está se mexendo muito. E aí o pessoal diz, esse aí vai ser jogador de futebol, porque já está chutando na barriga da mãe. Então, é um jeito de a família já estar impregnando os seus filhotes com os seus desejos e expectativas. Tem uma história que contam assim que uma mãe estava passeando com os 2 bebezinhos em carrinho, né, pequenos ainda, né, um recém-nascido e o outro maiorzinho de 1 ano e meio, mas que estava no carrinho também. Aí o pessoal, como é que é o nome dos seus filhos, né? O maiorzinho, o engenheiro, se chama Paulo. E o pequenininho que vai ser médico se chama Mário, né? Então, a primeira coisa que a mãe falou é a profissão de que o filho vai ser e não o nome da criança, né? Então, essa expectativa dos pais, a gente vai estar falando um pouquinho mais adiante com mais detalhe.
Vamos continuar então sobre os fatores psicológicos, porque quando eu escrevi esse trabalho, eu falei em todos esses fatores, eu digo, não, mas tem uma parte que é a gente, né? A gente não pode pensar só que tudo é social, político, econômico. Onde é que está a pessoa? Onde é que estou eu que quero escolher uma profissão? Então eu chamei de fatores psicológicos, que seriam os fatores da pessoa, né? Que seriam os interesses, as motivações, habilidades e competências pessoais. E a resposta às expectativas familiares. E seria também, refere-se à compreensão e à consciência dos fatores que determinam a escolha, versus a desinformação sobre si mesmo e o mundo do trabalho. Então, os fatores psicológicos são aqueles que dizem respeito à pessoa. O que eu gosto de fazer? O que é mais importante para mim? Qual é o meu estilo de vida? Como que eu quero, como que eu me imagino o futuro? Então, um exemplo que eu dou sempre para os meus alunos é imaginar um professor de educação física. Vocês aí, que estão na cidade de vocês costumam ver ou já viram um professor de educação física vestido de terno e gravata? Acho difícil, né? Talvez vocês tenham visto um professor de educação física de terno e gravata no dia do casamento dele, no dia da formatura, mas é bem provável que o terno seja emprestado. Por quê? Porque ele gosta de andar de abrigo, de tênis. E se vocês prestarem atenção, o abrigo que ele usa é um abrigo usado. É um tênis usado. O tênis fica novo no pé dele no máximo uma semana, porque ele usa todos os dias, ele joga futebol, ele joga vôlei e o tênis fica usado. E vocês já viram um profissional do direito ou da administração? Vocês já viram ele de tênis e de abrigo? Provavelmente, no final de semana, fazendo um jogging, né, correndo na beira de um rio, do rio Tocantins, quem sabe, mas vocês não veem ele normalmente com essa roupa. Por quê? Porque um advogado, né, um juiz, um profissional do direito, ele provavelmente vai estar trabalhando de terno e gravata, né? E o abrigo vai ser uma roupa que ele vai usar no final de semana. Então, esses são fatores psicológicos que dizem respeito ao jeito de ser, como que a pessoa gosta de andar, gosta de se vestir, gosta de estar no mundo no dia a dia. Então, esses também são importantes de a gente estar avaliando junto com os jovens no momento da escolha. E aí, isso significa também o conhecimento de si mesmo. Quem eu sou? O que eu gosto de fazer? E o conhecimento do mundo, das profissões, do mundo do trabalho. Como é que o mundo funciona? Como é que o mundo é? E como que eu vou me inserir nesse mundo desse jeito que eu sou? Então, as pessoas têm jeitos diferentes de ser, têm personalidades diferentes, e para cada uma dessas personalidades, a gente pode imaginar que algumas profissões vão combinar melhor com ela do que outras. Então, vamos ver agora a influência da família. Vamos aprofundar, então, nesse aspecto. Então, o projeto dos pais e o projeto dos filhos. Esse trabalho é fruto do meu doutorado que eu fiz na França, que eu defendi a minha tese de doutorado em 1996, já fazem quase 10 anos, e eu trabalhei justamente sobre o projeto dos pais e o projeto dos filhos. Então, eu sempre escutava dos meus adolescentes eles dizerem assim, eu quero fazer medicina, mas eu não gosto de ver sangue. Aí outro me dizia, eu quero fazer medicina, mas eu não vou querer trabalhar em plantão, no hospital, eu não gosto dessa parte. E aí, continuando a conversa, eu perguntava, e o teu pai, e a tua mãe, o que fizeram? O que eles gostariam de ter feito? Aí vinha a resposta assim, a minha mãe queria ser médica. Ela disse que médico é muito bonito, que ajuda as pessoas. Mas aí ela casou com meu pai, teve filhos e não pôde fazer medicina. E aí, casualmente, a menina está falando em fazer medicina. Num outro caso, do direito, né? Eu quero fazer direito, eu adoro trabalhar... quer dizer, eu quero trabalhar com direito, mas eu não gosto de leis. Eu não gosto de decorar leis. Aí, quando a gente pergunta, e os teus pais, o que eles trabalham, o que eles gostariam de ter feito? Meu pai queria ser juiz, queria ter feito direito, mas aí ele casou, teve filhos, começou a trabalhar e não pôde estudar. Então, eu escutei muitas e muitas vezes e continuo escutando. Meu pai queria ter feito, mas não pôde. E aí, o juiz, eu quero fazer. Ele não se dá conta, ele não tem consciência que o pai também queria ter feito e não fez e que pode ser que ele esteja querendo fazer por causa disso. Não é obrigatoriamente por causa que o pai quis, que o jovem quer. De repente, o jovem tem realmente gosto. O que a gente precisa é conseguir separar.
Em que medida é o projeto do pai, em que medida é o projeto dele e que ele quer fazer. Que casualmente é o projeto do pai, que bom, o pai vai ficar super feliz. Mas é dele também. Mas muitas vezes esse projeto não é do jovem, é de outra pessoa. Então, como é que é? As expectativas dos pais, né? Então, por um lado, existe uma expectativa do pai que a gente chama de imitação. Os pais esperam que os filhos sigam o mesmo caminho, que sejam parecidos ou até mesmo iguais a seus pais. Então, todos aqueles valores, tudo que é importante para a família, muitas vezes o pai tem um negócio, quer que o filho continue no negócio, o pai tem um escritório de advocacia, diz para o filho, não, tu faz direito, tu tem todos os livros aqui, tu pode seguir a mesma área. Ou qualquer área que o pai trabalha, ele trabalha no campo e quer que o filho siga na mesma profissão. Então, o pai tem uma expectativa e um desejo de que esse filho siga a profissão que ele iniciou, que seja parecido com a família. Aqui na nossa família todo mundo faz assim, tu também tem que fazer assim, para ser pertencente a essa família. Mas, por outro lado, muitas vezes o pai tem a expectativa da diferenciação. Eles esperam que os filhos sejam diferentes, que sejam melhores, que façam o que os pais não puderam fazer. Então, muitas vezes o pai diz, olha, meu filho, eu quero que tu estude, eu não quero que tu passe por tudo que eu já passei. Com o estudo, tu vai ser melhor, tu vai ter um emprego melhor. Eu não quero que tu seja como eu sou, porque eu sofri muito para ter o que eu tenho. E eu tenho muito pouco, eu queria ter mais. Então, o estudo ninguém vai tirar de ti. Eu quero que tu estude para ser alguém melhor na vida. Então, essa expectativa, muitas vezes, ela está presente ao mesmo tempo. O pai passa essa dupla mensagem. Ao mesmo tempo quer que o filho seja parecido, mas, por outro lado, também quer que o filho seja diferente, que seja melhor, que tenha sucesso maior que o pai. Mas muitas vezes é o contrário, às vezes o pai não quer que o filho seja melhor, às vezes o pai não quer que o filho ganhe mais e tenha mais sucesso. Então são aqueles pais que puxam para baixo o filho, tudo que o filho diz que vai fazer, não, isso não presta, não, isso não vai dar certo, não, com isso aí tu não vai ganhar dinheiro. Então às vezes é uma dupla mensagem, só que nesse sentido, tu tem que ser igual ao nosso, não pode ser melhor. Então, cada família tem a sua dinâmica, então a gente tem que estar conhecendo essas famílias para poder ajudar o nosso jovem. Então, a expectativa dos pais, ela é feita de projetos, né? Inicialmente, o pai tem geralmente os pais têm projetos que querem que seus filhos sejam felizes. Qual é o pai que não diz isso para o filho? Não, eu quero que meu filho seja feliz. Que sigam a profissão que eles gostariam de ter escolhido. E também que tenham sucesso profissional. Então, essa é a expectativa mais ampla, geral, que a gente conhece em relação aos pais. Só que muitas vezes essa expectativa não é a mesma dos filhos. Então, o que os filhos esperam? Por exemplo, o projeto dos filhos, eles esperam a realização profissional, né? Eles querem se realizar profissionalmente. Eles querem ser amado e querido por sua família. Eles querem se sentir pertencente a essa família, com um lugar na família. Então, muitas vezes, esse se sentir amado pela família aparece quando o jovem quer fazer uma profissão para agradar os pais. Porque ele sabe que se ele escolher tal curso, os pais vão ficar felizes, porque os pais acham que aquele curso vai trazer sucesso para ele. Então, a gente sabe de vários casos que os meninos chegam para fazer orientação profissional e dizem assim, meu pai disse que se eu passar em medicina eu ganho um carro e uma mesada de R$500 por mês. Ou meu pai disse que se eu passar em direito, eu tenho meu futuro garantido porque o meu avô é advogado, eu já tenho vários clientes que vai passar para mim. Então, os filhos ficam assim, pô, eu quero fazer história, mas imagina, história, eu vou ser professor e o meu pai não vai me dar um carro se eu fizer história. Então, eu vou fazer direito ou vou fazer medicina. Então, os filhos querem se sentir amados, eles querem se sentir pertencentes àquela família. E muitas vezes eles acham que só fazendo a profissão aquela que os pais querem é que eles vão sentir isso. E aí, é o que a gente falou no início, a consciência dos fatores que determinam. Então, o filho só pode saber o que é melhor para ele se ele tiver uma decisão interna. Se não, eu gosto de tal coisa, eu vou fazer isso, mesmo que o meu pai não queira. Eu vou lutar e vou mostrar para ele depois como é importante, como eu gosto e como eu sou feliz sendo essa profissão. Eu tive um depoimento de uma pessoa que fez geografia. Ela fez o curso técnico em eletrônica na Escola Técnica Federal
e os pais estavam esperando que ele fizesse a engenharia. E a expectativa era de que ele fosse engenheiro. E ele queria geografia, adorava geografia, e foi se inscrever no vestibular no último dia, na última hora. Ele estava ali, faltava 10 minutos para as 4, às 4 horas fechava o banco, ele tinha que marcar a cruzinha e entregar no banco a inscrição no vestibular. E ele naquela angústia, porque ele sabia que os pais queriam que ele fizesse engenharia, mas ele queria fazer geografia. E ele se inscreveu em geografia e foi para casa. E chegou em casa, a mãe perguntou: e aí, meu filho, fizeste a inscrição? O que você colocou? E ele começou a disfarçar: ah, mãe, me alcança o café, ah, me alcança o bolinho, era a hora do café, ah, mãe, para aí. E não respondia para a mãe, e a mãe perguntando, até que ele disse: não, mãe, eu me inscrevi em geografia. A mãe começou a chorar, começou a dizer um monte de coisa para o filho, que ele não era mais filho dela, que como que ele tinha feito aquilo, que ela não queria, que ela ia deserdar ele, porque ela estava muito chateada, que aquilo era um absurdo, e deixou o menino lá embaixo, né? Aí, 6 horas da tarde, chega o pai, e ele pensou assim: pô, quem sabe meu pai vai me dar uma força, né? Aí o pai conversou com a mãe, e dali a pouco chegou para o filho e disse assim: meu filho, por que você fez isso com a sua mãe? E aí o menino caiu na maior profunda desvalia, assim, na maior tristeza, porque realmente ninguém compreendia ele. E ele foi fazer geografia e ele adorava. Então, ele falando da geografia, brilha os olhinhos. E aí ele dizia assim: ah, um professor mandava eu fazer um trabalho para ler um livro, eu ia na biblioteca, eu lia 3 livros. O professor mandava escrever um trabalho de 10 páginas, eu escrevia 30 páginas. E eu comecei a me apaixonar e cada vez eu gostava mais de geografia. Resultado, ele trabalha no órgão público lá do governo do estado, na área de climatologia, e quando teve aquele furacão Catarina, que vocês devem ter ouvido falar, que derrubou várias casas lá na região de Criciúma, ele foi para Criciúma com um aparelhinho para medir a força do vento, diz que ficou na beira da praia, no mar, na cidade, segurando aquele aparelho e medindo a velocidade do vento, do furacão, né? E que quase caiu o orelhão em cima da cabeça dele, e telha de casa e de apartamento, que não aconteceu nada, mas que o vento foi muito forte mesmo. E ele juntou dados que não existem no mundo, porque nunca ninguém tinha ficado, principalmente dados referentes à região sul, porque foi o primeiro furacão. E ele mandava esses dados todos via celular, que a esposa dele também trabalha nesse mesmo local, e ele ia mandando os dados pelo celular, pelo computador, e ele juntou uma série de dados que foram muito importantes, estão sendo muito importantes na pesquisa na área de furacões. Foi convidado para ir aos Estados Unidos apresentar os dados que ele tinha recolhido e como que tinha sido o fenômeno em Santa Catarina. Então, ele ficou, inclusive, famoso, apareceu várias vezes na televisão. E agora os pais deles aceitam e são muito orgulhosos do filho que tem. Mas ele precisou passar por tudo aquilo, de escutar de um pai dizer por que você fez isso com a sua mãe, quer dizer, uma incompreensão total, quer dizer, os pais estavam pensando só neles, no que eles achavam que era melhor, que era ter um filho engenheiro, e com certeza ele seria um filho engenheiro frustrado, que não teria sucesso profissional, porque não ia estar gostando do que ele estava fazendo. Ou até mesmo doente, com gastrite, com 1000 problemas corporais, porque estava fazendo uma coisa que não gostava. Então, essa questão de se sentir pertencente a uma família, de fazer o que os pais querem, é muito importante. Então, vamos falar agora do projeto dos avós. O que os avós esperam para os filhos? Que ele forme uma família, que tenham muitos filhos, que sejam felizes no trabalho, mas muitas vezes eles não perguntam ao neto o que é felicidade. Eu nunca tinha pensado que era tão importante a questão dos avós. Eu sempre achei que os pais é que influenciavam nos filhos. E aí, quando eu comecei a estudar e a conversar com as pessoas, eu comecei a perguntar: sim, e os teus avós? O que teu avô gostaria que tu fizesse? O que a tua avó gostaria que tu fizesse? E aí a gente começou a ver que realmente o projeto dos avós também é importante. O projeto dos pais, né? É a expressão de projetos anteriores do grupo familiar, de outras gerações. É também a expressão de um projeto social que carrega as expectativas culturais de um determinado grupo para os seus jovens. Então, o que a gente vê? Que o jovem, quando está escolhendo uma profissão, ele está dentro de uma cultura. E toda essa questão cultural, tudo que é valorizado naquela cultura, ele está aparecendo como importante para ele naquele momento.
Então, conforme a cultura, conforme o que é importante para aquela região, para aquele lugar, muitas vezes o jovem vai escolher uma profissão porque está na moda naquele lugar. Um curso que todo mundo quer fazer porque estão prometendo emprego, porque vai ter por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando fundaram o polo petroquímico lá no sul, o curso de Química, de Engenharia Química, era o mais procurado na universidade, porque tinha um polo que realmente ia dar emprego para muita gente. Então, muitas vezes a pessoa escolhe porque está na moda, porque vai ter emprego e não é realmente o que ela quer fazer. O projeto dos filhos, né? Então, o filho quer ter uma felicidade pessoal e familiar, né? Ele quer ter uma formação profissional a curto prazo ou a longo prazo, através de cursos profissionalizantes. Ou muitas vezes ele tem o projeto em dúvida, o projeto incerto, ou o projeto múltiplo, ou vários projetos. Então, o que seria esse projeto a curto prazo e a longo prazo? Porque muitas vezes o jovem não tem condições de fazer o sonho, né? De fazer o que ele realmente quer fazer. Então, é importante que ele tenha um projeto a curto prazo, que ele faça um curso técnico, que ele comece a trabalhar em uma determinada área, para depois, com mais condições financeiras e condições de tempo, ele poder, então, realizar o sonho que ele tem. Então, esses projetos a curto prazo devem ser bastante valorizados e não pensar que ele seja a decisão final, né? Mas que seja um momento na vida, no planejamento da carreira dessa pessoa, no planejamento de futuro e o que ela quer fazer daqui para frente. O projeto dos filhos também, ele muitas vezes é um projeto em oposição familiar. Então a gente vê aqueles filhos que dizem assim, eu vou fazer qualquer coisa, menos vou seguir direito que nem meu pai. Por quê? Porque aquele pai chega todo dia com uma pilha desse tamanho de projetos, para trabalhar e para ler os projetos, e o filho convida para sair, o pai diz, não posso, meu filho, eu tenho que corrigir, eu tenho que ler esses projetos, desses processos, porque amanhã eu tenho uma audiência. Então, eu já vi filho dizendo assim, eu vou fazer qualquer coisa menos direito, porque eu não quero ser igual ao meu pai. E tem também o projeto conformista social e familiar. Então, são aquelas pessoas que têm um projeto e que acabam seguindo aquele projeto familiar, porque acaba que é mais fácil fazer aquilo que está sendo esperado. E tem o último, que é o mais triste, que é o mais difícil, que é a falta de projeto, né? E que leva à violência, drogas e à marginalidade. Eu acredito que as pessoas que não têm um projeto, que não têm um ideal, que não têm uma expectativa em relação ao futuro, então essas pessoas é muito mais fácil cair na droga, na violência, na marginalidade, numa coisa mais momentânea. Então, se tu tem um projeto de vida, se tu sabe o que tu quer ser, se tu tem uma ideia de onde tu quer chegar, tu vai batalhar para conseguir isso, tu vai lutar e vai ser mais fácil de conseguir, então, realizar esse projeto. Então, por isso que uma das questões fundamentais da orientação profissional é trabalhar o projeto de futuro. Quem eu quero ser? E para trabalhar esse projeto do futuro, a gente tem que conhecer quem a gente é e quem a gente foi, né? A nossa história, o que nos determinou, onde a gente nasceu, o lugar que a gente viveu, a ordem de nascimento da família, que eu acho muito importante. Às vezes o filho mais velho tem toda uma determinada condição com a família, muitas vezes com menos recurso financeiro, e o filho mais novo muitas vezes tem mais facilidades, porque a família já está mais instalada financeiramente, tem mais condições de dar uma escola particular muitas vezes. E, ao contrário, muitas vezes a família tem uma condição, acaba perdendo tudo, e quando chega o filho mais novo é que falta o dinheiro. Então, tudo isso é importante. Toda a história de vida, a vivência, os momentos, as mudanças. Eu sei que aqui em Tocantins tem muita gente de vários lugares do Brasil, como em Florianópolis, onde eu moro também, tem muita gente que vem de outros lugares para morar ali. O que significa um pai que vem do Nordeste, um pai que vem do Sul e que vem desbravar um lugar novo, que tem muita coisa para ser feita, que tem tudo para ser feito. Então, é uma família diferente, são pessoas que têm uma mobilização para o trabalho diferente de outras que ficam acomodadas lá no Sul, às vezes ganhando pouco, não tendo trabalho, mas que não se dispõem a começar uma vida nova. Então, as pessoas que estão aqui são pessoas especiais, são pessoas diferentes que estão batalhando para construir um lugar, para construir um mundo. Então, tudo isso faz parte da ideologia que é transmitida para o jovem. Esse jovem que está nascendo aqui, que está começando, ele chegou aqui há pouco tempo, a família chegou há pouco tempo, então estão construindo um lugar. Então, isso é muito importante.
Então, o orientador profissional deve ter a clareza de que todos esses fatores estão presentes no processo de escolha profissional de jovens e adultos. Eles interferem de uma forma dinâmica e diferenciada em cada momento pessoal e sócio-histórico. Então, todos esses fatores são importantes. E tem alguns fatores que eu não descrevi na época que eu fiz a minha pesquisa, mas que eu tenho observado que são fatores muito importantes também. Por exemplo, a questão de gênero, né? Então, muitas vezes existem profissões que são de mulheres, profissões que são de homens, e que atualmente está se misturando muito, e isso nem é mais um problema. A gente vê muitas mulheres fazendo profissões de homens que estão se dando bem no mercado e também homens que estão se permitindo fazer profissões ditas de mulheres, como a questão toda a área da educação, né, da psicologia, da enfermagem, que muitas vezes eram consideradas áreas mais femininas. Então, essa questão de gênero também é importante. Nós temos também a questão da cultura, eu não falei em fatores culturais especificamente, mas eu acho que é muito importante a gente ver a cultura de cada pessoa, de cada região. Aqui no Brasil a gente tem vários Brasis, não é um Brasil só. Eu que viajo bastante, eu vejo o Nordeste é diferente do Sul, mas o Nordeste tem o Ceará, que é diferente de Recife, Recife é diferente de Salvador, e o Sul, o Rio Grande do Sul é diferente de Santa Catarina, que é diferente do Paraná. Cada estado é um mini país, ele tem uma cultura, tem valores, tem mil coisas que fazem parte daquele lugar e que a gente tem que respeitar. Então, esses fatores culturais também são importantes. Um outro fator que tem se tornado bastante importante no Brasil é a questão religiosa, né? Porque antigamente a gente tinha a religião católica, com os seus ensinamentos, a sua doutrina, e agora a gente tem várias outras religiões que estão bastante presentes no Brasil, a religião luterana, a religião evangélica, adventista, e cada uma dessas religiões tem toda um sistema de valores, de regras que deve ser cumprido pelos seus fiéis. E isso interfere muitas vezes até nas profissões que são permitidas ou não de serem feitas por esses jovens, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração e tem que ser respeitado, porque no momento que a pessoa pertence a uma religião, aquilo é o mais importante para ela e ela vai se comportar conforme a sua religião aceita, né? Então, é função do orientador profissional facilitar ao orientando encontrar os fatores pessoais que estão dificultando de uma maneira especial aquele sujeito. Cada sujeito, com sua estrutura psicológica pessoal e familiar, diferenciada dos demais, sofrerá diferentemente as influências do meio em que vive. Então, às vezes, numa mesma família, crianças, filhos dos mesmos pais, em algum momento os fatores econômicos influenciam mais um filho, os fatores sociais influenciam mais o outro filho, e os fatores familiares, de repente, estão influenciando o outro filho. Então, para estar finalizando a nossa aula, eu gostaria que vocês olhassem, então, esse quadro no final, na última página da apostila de vocês, que tem todos esses fatores descritos, e que vocês estivessem escrevendo cada um desses fatores, o que foi importante na escolha de vocês, que vocês façam um exercício de reflexão e tentem lembrar para vocês quais foram os fatores mais importantes, e depois, em grupo, você se reunisse durante uma meia hora e discutisse em grupo qual foi os fatores mais importantes para cada um, e a tarefa de você seria ver quais os fatores incomuns que esse grupo de pessoas, o grupo pode ser de 5, 6 pessoas, quais os fatores em comum dessa turminha, o que vocês viram que é mais importante na questão da escolha, e quais os fatores que foram os mais diferentes, que diferenciam a história de cada um. E aí, vocês fazendo esse exercício, eu acho que é fundamental a gente, antes de poder orientar os outros jovens, a gente olhar para dentro da gente mesmo e ver, para mim, o que foi? O que me influenciou naquele momento? O que me influenciou no segundo momento da minha vida que eu mudei? E o que está me influenciando agora a continuar sendo, a querer ser orientador profissional, a estar trabalhando com jovens nessa questão tão difícil da escolha da profissão? Então, é importante que vocês discutam entre vocês e tenham bastante consciência daquilo que está interferindo na escolha profissional de vocês para poder ajudar os jovens que vocês estão em contato. Então, um grande abraço e a nossa aula de hoje está finalizando.